Prontinho, estamos voltando para nossa live. Espero que vocês estejam gostando. Eu estou gostando bastante. Estou revivendo várias histórias boas e gostosas aqui na minha vida, da história de Fá, de como tudo chegou. Eu estava doido para fazer essa live. Tinha várias coisas importantes para poder pegar dessa live com o tio Cláudio e estou feliz, estou bem feliz. Pronto, só estou esperando ele aceitar para poder voltar, que a gente ainda tem bastante coisa para falar, bastante coisa para falar. Vou deixar, gente, um pouquinho ainda os comentários liberados. Eu tirei porque estava dando uma travada. Estava dando uma travadinha e é bom primar, né? É bom manter pela boa conexão, porque isso vai ficar gravado. O intuito é que isso fique gravado, que as pessoas possam assistir em outros momentos e aí deixar ele mais ou menos assim, com a pessoa travando, com áudio ruim, a gente não gosta. Bom, vou convidar ele de novo. Não deu para ele entrar. Pronto, mandei a solicitação para o Cláudio novamente. Estamos de volta. Estamos de volta. Bom, tio, a gente já falou da sua história antes de conhecer Ifá, a sua história de como você conheceu a religião de matriz africana, como você evoluiu dentro dela, depois como você conheceu Ifá, como você conheceu meu pai, como foi todo o processo para se iniciar como Abou Fakhan, depois iniciar a sua família e todo o processo como foi de ir para Cuba, se iniciar, voltar para cá e da gente fazer o primeiro Ifá no Brasil. Até esse momento, eu nem lembro direito se a gente chegou a fazer mais Ifás na casa do Bidarra. Mas eu já quero pular um pouco desse momento e ir para um momento muito, muito legal, pelo menos da minha memória, que é quando você se mudou daquela antiga casa que eu adorava, aquela casa. Eu passei metade da minha infância naquela casa, na Tupinambá. Não era Tupinambá? Era isso o nome da rua? Tupinambá. Rua Tupinambá. Cresci lá, a minha infância brasileira foi lá. Foi onde aprendi a ser criança nesse país. E depois você evoluiu muito, você mudou para uma casa muito grande, uma casa que não comporta, além de comportar a sua família, além de comportar o seu negócio, eu lembro que tinha um espaço, né, para o seu trabalho também, ainda tinha o quarto de Fá. E ali você viveu literalmente o nosso Odu, Iretotelu, porque Iretotelu diz que o Ibim faz tudo dentro da própria casa. Ele come, ele dorme, ele trabalha, ele se desenvolve dentro da própria casa. Quando o Ibim tenta fazer alguma coisa fora de casa, ele é esmagado. E ali eu lembro de você viver uma fase muito boa da vida, assim, não só você. Acho que a sua família, o meu pai, ele tinha muito orgulho. Muito, muito, eu lembro muito, ele ficava muito feliz de um afilhado dele poder proporcionar para a Ifá, para a religião, poder fazer Ifá, poder fazer santo no lugar que tinha um conforto, né? Tinha uma tranquilidade, era um bairro que a gente podia fazer o que a gente quisesse fazer dentro daquela casa, que a gente não era atrapalhado por ninguém. Eu tenho muita saudade daquela casa. Eu queria que o senhor contasse um pouquinho como foi, como é que o senhor foi parar naquela casa, qual foi o motivo, foi por Ifá, ou foi pela vida, e Ifá entrou no meio, foram os dois. Como é que aquela casa surgiu? Bom, então, aí morava na Rua Tupinambás, uma boa casa, mas não comportava em termos de espaço físico. Primeiro, por causa de trabalho. E segundo, porque Ifá necessitava de um espaço maior. Então, eu conversava muito com o Rafael, com meu padrinho, como seria. E ele foi me dando as dicas. Pô, a gente tem que ter um quarto assim, com 2 portas, para a gente poder consagrar, para poder fazer, e ideal ser um lugar que tenha terra e tal. E assim foi. E do nada, a gente estava passando na rua, aí vi a placa de lá, e na época aluga-se e tal. Aí eu olhei e falei, vamos entrar, era praticamente uma rua depois da onde nós morávamos. E assim eu fui lá. Entrei na casa, quando eu vi, aí eu falei, pô, é aqui. Eu acho que aqui dá para fazer o negócio da empresa, e aqui a gente dá para fazer o Quadify, e minha casa no fundo. Eu falei, bom, é aqui que vai ser. E aí começamos a batalhar. Eu falei na época que era um advogado, que queria alugar a casa, e se ele deixava, e como é que era. Enfim, só que a coisa Ifá é uma coisa muito interessante.
porque também, como era uma coisa para IFA, todos os obstáculos começaram a se diluir. Então, o que era pedido já deixou de não precisava mais, o que tinha que ser já não era mais, e acabou se transformando numa facilidade. E aí, bom, alugamos a casa, aí meu padre, levei na época meu padrinho lá, aí fizemos um ISOD, fizemos um jogo, aí ó, temos que fazer um ebó para que a coisa comece aqui, porque aqui você vai viver o Turaiá, você vai plantar uma bandeira e nós vamos junto aqui. Eu falei, Boru, padre, então vamos fazer. E todos nós fizemos um ebó. Meu padrinho foi para lá, e aí foi eu, na época, a minha Jafá, que é a Sueli, e as meninas, e o Rafael, e na época a minha sogra, que ela morava conosco, e aí fomos fazer a tal do ebó. E assim nós fizemos o ebó. Aí a coisa começou, o trabalho que estava pendente começou a brotar, e o dinheiro começou a entrar, e vamos fazer a obra, e vamos construir, aí do nada, aí levantamos o quarto. Rafael acompanhando tudo, desse jeito, não, vamos botar uma porta aqui, bota uma porta ali, e vamos dividir assim, e o quarto aqui, e assim a gente foi criando e tendo a condição de fazer um ambiente que propiciava a iniciação. Porque nós tínhamos terra, e necessitavam, tínhamos um espaço para adorar o Odumare, para fazer Anhangareu, tínhamos espaço para poder as pessoas ficarem à vontade, elas se isolavam no mundo exterior, mas não estavam presas, então tinha todos os atributos que facilitaram para que a coisa começasse a ter uma dinâmica um pouco diferenciada. E assim começamos a fazer algumas coisas lá, e meu padrinho, vamos fazer, e é assim que a gente vai, e vamos montar assim, e assim foi. Começamos do nada, levantamos tudo, fizemos tudo que tínhamos que fazer, e assim começamos. E aí começou, vamos para o orixá que começou a fazer, e vamos fazer em Lucumi, e vamos fazer a primeira santeira de Lucumi a fazer santa aqui foi a Luciana. E a Luana é Ojubona. Sim, sim. Então, isso é muito gostoso, isso é muito legal de trazer. É exatamente por esses detalhes que eu estava tão ansioso para fazer essa live com você, porque isso é um detalhe da história muito legal. Eu estava tentando lembrar se o primeiro santo tinha sido feito aqui em casa ou se tinha feito na sua casa. Porque eu lembro que aqui em casa o santo da tia Regina foi feito aqui em casa. Mas se eu não me engano, antes disso, a gente fez santo na sua casa. Então o primeiro santo de Lucumim feito aqui foi na sua casa. Foi uma Batalá. Uma menina de Batalá chamada Verônica, era minha filhada, ela era ubebara, e foi feito lá na época, o Batalá. O primeiro santo a ser feito lá. E logo depois desse santo já vieram alguns Ifás, seus afilhados. Exato. Aí apareceu uma família que estava com alguns problemas e tal, e aí começou as iniciações. E vamos fazer, e aí o padrinho, não, vamos fazer assim, vamos fazer assim, começou aí, a coisa começou a tomar uma outra dinâmica, sim, o qual eu não esperava da proporção de acontecer. Na realidade, eu quando fiz IFA, eu fiz com um objetivo. O objetivo qual era? Cuidar de mim e da minha família. Só que eu esqueci que essa palavra família é muito extensiva. E aí começou a chegar, eu me lembro, que no começo, o padrinho, pelo menos uma vez por semana, eu marcava os jogos, ele ia lá para casa, eu sentava e ele me conduzia. O Juba, agora faz assim, agora pergunta isso, agora faz aquilo, pergunta aquilo. Então, assim fomos começando e a coisa foi indo até chegar na Nossa Senhora das Graças, que era onde tudo, de fato, alicerçou. Aí começou a fazer o quarto, e aí começou primeiro o orixá, e depois os barcos de Ifá, e aí foi Quanado do Churenga, e aí depois foi o outro Ifá, o Ifá do Gunda Beodei, do Hiroshima Telecum, e aí foi o orixá deles também, que eles fizeram o santo, o menino fez Oxum, e ele fez o Batalá, e aí não parou mais. Aí a coisa foi indo, tomando proporção. Nessa época eu tenho muitas memórias, assim, eu já tenho memórias, isso é muito mais recente para mim, né? Aí eu devia ter 14 anos nessa época, eu lembro. Não, você tinha uns 13. 13? Mas aí, isso, só que aí tinha 3 pestes, 3 crianças, aí era você, o Daniel e o Fábio, que aprontavam todas. Sim. Assim, o Corre, e a Luciana, que ficava atrás. E onde tinha você,
A Eu acho Luciana que era não a pior ficava. dos três. Ela não ficava para trás. A Luana era mais sonsa, mas a Luciana era brava. Então, Sim, vocês aprontavam, brincar, correram muito naquele quintal. Assim, fizeram bastante arte ali. Muita arte, vocês. sim. Aí, tio, E todo tem uma mundo coisa viu. legal que eu conversei isso em outra live, do quanto, quando você abre a porta da sua casa para IFA, do quanto você abre o seu coração né, a sua esteira, o seu opelê para as pessoas, o quanto, quando você demonstra para a IFA que você quer plantar, que você quer semear a cultura de Fá, como as portas elas se abrem. Inclusive, às Com vezes elas certeza. abrem rápido, a porteira abre rápida demais e você até se assusta. Se Mas assusta. é bom porque os afiliados te fazem crescer. Essas consultas te fazem crescer. As pessoas tocam a sua porta e você nem quer, você está ocupado com trabalho, com família, mas entra um problema na sua casa e sempre com o IFA, sempre sai uma solução. E além de Com sair uma certeza. solução, fica um aprendizado. Então, entra um problema, sai uma solução e para a gente, de IFA, fica um aprendizado. E eu lembro muito como isso foi, literalmente, foi até foi te atropelando, tio, né? Porque Fá Com veio certeza. e ficou um caminhão e troca de casa, e inicia fulano e ciclano. E como é que você se sentiu? Eu tô fazendo essa pergunta, tio, porque tem muita gente que vai assistir isso aqui ainda. O nosso objetivo não é as pessoas que estão assistindo agora, né, só. Não é só esse. O nosso objetivo são as pessoas que ainda vão assistir isso aqui. A gente não sabe até onde esse vídeo pode chegar, pode tocar. E esse momento vai chegar para algumas pessoas. E é gostoso ouvir isso, como isso aconteceu lá atrás, há 15 anos atrás. Como essa pressão de Fá esmaga a gente e não é esmagar para o mal, é esmagar para o bem, porque ele te Com obriga a certeza. sentar e estudar. Aí eu te pergunto, você teve aquele dilema, e aí, largo meu trabalho, fico só com o IFA, Tive. fico IFA e trabalho? Conta para mim, por favor. Naquela época, eu prestava serviço para algumas empresas. E eu era assíduo. E dentro da empresa estava existindo uma concorrência que eu nem avisado fui. E eu já era prestador de serviço. Aí eu falei, Loruna, o que está acontecendo? Você não quer mais que eu trabalhe, mas eu não tenho como. Eu preciso trabalhar. Só que foi uma avalanche assim, devastadora no bom sentido da palavra. Só que eu também, pela minha própria, pela minha maneira de ser, eu tinha um pacto com o Orúmila, como tem até hoje. Orúmila, eu gosto do que eu faço, do meu trabalho. Você é o meu alicerce, é o meu purificado. Então, me deixa manter as duas coisas. Eu prometo para você que eu vou tentar me virar e eu jamais vou dizer para você que eu estou cansado. Mas me deixa continuar com o meu trabalho. Porque, em condições normais, eu posso dizer que o Ifá Orúmila ele fez de tudo para que eu largasse o meu trabalho. Chegou um ponto, uma época, que eu tinha conhecido, muita empresa conhecida, e as pessoas não me viam. E eu na frente, às vezes, de um diretor que me adorava, que eu já lidava há 2, 3, 4 anos, e o cara não me via. Orúmila, pelo amor de Deus, não pode ser desse jeito, vamos devagar. Eu ainda não me sinto apto a chegar e encarar isso aí dessa forma. Não dá para mim. E Fá, com sua imensa sabedoria, conseguiu me entender. E aí ele começou a me cobrou. Ele é um paizão, mas eu digo que ele sempre foi muito duro na cobrança dele comigo. Já teve ocasiões de eu ficar 1h30 num jogo para descobrir um elemento que faltava para um negócio. E o Orúmila chegar não, e não, e não, de você parar, o que está acontecendo? De você ler e tornar a lei, e às vezes era um pedaço de barbante. Caraca, um pedaço de barbante, como é que é esse troço? Então, Ifá, ele veio assim, uma devastação, e me mostrando, eu digo que o Babalá é um homem privilegiado, porque a gente vive tudo sem passar por nada. Você tem todas as experiências de vida que você não passou, porque através do jogo, ele te dá isso. Ele te dá essa oportunidade de você ser um super-homem e você ser um fraquinho, e você ser o mínimo e você ser o máximo, e você ser o mais inteligente e o mais analfabeto. Então, o Ifá, ele te dá uma magnitude de vida que é difícil, às vezes, você entender. Meu Rafael Padrinho falava muito isso. Aquele que conseguir entender
IFA não está mais pertencente a esse mundo, porque IFA é uma coisa que você não tem como entender. Ele simplesmente é. Requer estudo, você tem que estudar. Não é o acho, o talvez, é ler, é entender, é estudar. Então, eu me via naquela época assim, numa situação entre a cruz e a espada. Eu queria largar tudo para me dedicar a isso, mas a minha responsabilidade de marido, de pai, não posso fazer isso porque eu não me sinto apto a fazer isso. Então, não. Então, eu procurei conciliar as duas coisas. Foi muito difícil na época. Eu me lembro que tinha dia que eu ia dormir às 2, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, para no dia seguinte, 8h30, estar de pé. E, olha, não sentia dor, não sentia cansaço, não sentia nada. Acordava novo em folha e no dia seguinte, a mesma coisa de novo. Isso era dia após dia. Férias? Que férias? Isso era para os outros, para mim, não. E meu padrinho, na época, eu agradeço muito, porque ele me extraiu de mim o que ele tinha. Então, ele me dava 1001 função. Ó, rala esse pau para mim, faz não sei o que lá, e pega isso daqui para mim e dá um jeito nisso aqui. Eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer tanta coisa ao mesmo tempo? Não tem como fazer. E eu era folgado, porque eu fazia ferramenta, eu soldava, padrinho, vamos fazer uma forma de não sei o quê. Então, eu comecei a fazer um montão de coisa ao mesmo tempo, porque ele tirou o que ele via, o que ele tinha condição, porque ele realmente tinha uma visão além do alcance com cada um. Cada afilhado, ele tinha uma maneira diferenciada, não para pior, e sim para sempre extrair o melhor de cada qual. Porque não adianta você querer plantar batata em cima de uma pedreira, não vai conseguir colher batata. Então, ele tinha essa percepção do que extrair, de quem extrair, de que forma extrair. Então, isso aí foi uma coisa que ajudou bastante na decisão. Não, padrinho, eu vou continuar com o meu trabalho, e aí, o que precisar, eu sou um funcionário exemplar, não tem dia, não tem hora, é só o senhor falar que nós vamos estar juntos. E assim foi. Enquanto eu pude, enquanto eu tive o privilégio de estar próximo a ele, eu tentei fazer o meu melhor. Às vezes não conseguia, porque eu sou um ser humano normal, e às vezes você não consegue dar conta de tudo, realmente você não consegue. Nós não somos super-homens, mas eu tenho a consciência, assim, que eu nunca desvirtuei meu caminho. Tudo que eu sei, eu aprendi com ele. Os últimos 20 anos da minha vida, eu passei aprendendo, eu vi coisas que até Deus duvida, porque ele me proporcionou a isso, coisas de cerimônia que ele fez, e tipos de parado que ele fez, e coisas que as pessoas, assim, quando você fala hoje, o pessoal, o mais novo te olha assim, da onde você tirou isso? Eu falei, isso aí quem ensinou foi um grande mestre. E hoje está nos olhando de outro lugar. Quem ensinou isso aí não vai ensinar para mais ninguém. Só é a oportunidade quem teve. Quem não teve, infelizmente, não vai viver mais isso. Porque foram aqueles anos dourados. Os anos dourados. E assim foi. Consegui manter as duas coisas, Sim. Terminando de responder, e até hoje procuro fazer a mesma coisa. Sim. Eu continuo com o meu trabalho profano. Sim. E atendo a IFA, não da mesma proporção, até porque eu já estou velho. Isso é para vocês que estão com mais gás. Hoje eu me limito a sentar e às vezes dar um pitaco. Pergunta essa aqui, vê se por esse caminho aqui não fica mais fácil, para poder tentar fazer jus àquilo que eu aprendi e esse nome, que eu respeito muito. Eu acho que todos os Babalaos que existem no Brasil, em Cuba não posso falar, vou falar do Brasil, e todos os Babalaos que existem no Brasil têm que tirar o chapéu para esse homem. O padrinho, que era o Nelson Livre, chegou depois e fez a continuidade da maneira dele, e só agradece porque são duas pessoas que fizeram com que IFA tivesse uma grandiosidade e um respeito de importância, que hoje todos são reconhecedores disso, e eu acho que valeu a pena ter passado por tudo aquilo, Sim. por ter vivido daquele jeito, e hoje, mais do que nunca, ficar calmo, sentado, e vendo você fazer as coisas. E faço, é o melhor. E faço. Eu fico feliz de ouvir esse depoimento, porque tem muita gente que não conhece, né, a realidade de quando o IFA entra na sua casa.
E isso não é só para Babalaô, isso não é só para Babalaô, isso é para todo mundo, para qualquer tipo Uhum. de nível de iniciação. Quando a cultura, quando o culto entra na sua casa, ele entra e sai tomando conta, porque ele toma conta da sua casa, vai tomar conta do seu espaço físico, ele toma conta do seu tempo, ele toma conta das suas férias. É, na live anterior, foi legal ver o Robinho falando muito isso, né? O quanto que o Babalaô, ele perde o direito, né, de curtir com a família, ele perde o direito de festa, ele perde o direito de curtir determinadas paradas em prol da religião. E é isso que é ser o sacerdote. Quando você entra para o Ifá, você tem que entender que isso vai acontecer com você. Eu ainda tive Claro, sorte, eu tive aí uns aninhos sabáticos, mas eu trabalhei bastante com meu pai desde novo. E depois com certeza. que ele faleceu, eu me dei uns aninhos sabáticos, uma tranquilidade. E hoje estou nessa correria doida que Fá invadiu de novo a minha casa de uma maneira muito avassaladora. E é gostoso ouvir esse depoimento, é gostoso. É gostoso porque eu sei muito bem o quanto você lutou e batalhou para ter tudo que você teve. É, com a sua família, com as suas filhas, com a sua ex-esposa, Sueli, que também foi uma grande companheira, né? Na época que você Com era uma certeza. balaú, uma excelente companheira. E aí, tio, vamos puxar o papo agora um pouquinho para a letra do ano. Porque você participou de praticamente todas. Desde as Exato. primeiras que a gente fez aqui em casa, né? Que a gente ainda não fazia os cerimoniais completos, porque a gente não tinha todos os orixás, mas mesmo assim a gente dava ciência ao Lodumare e pedia uma letra e fazia tudo dentro das nossas possibilidades. Só que é legal você contar um pouco desse começo, né? Porque a história mais recente, 15 anos atrás, a gente ainda consegue lembrar, a gente tem muita imagem, muita foto, a gente tem os oduns registrados, mas lá no começo, aquelas primeiras letras, em 96, 97, que a gente fez aqui em casa, o que o senhor lembra? Olha, a primeira letra do ano que eu participei ainda foi no Jardim Botânico. Jardim Botânico? Jardim Botânico. Caraca! Eu participei assim, eu não era iniciado, Sim. então eu não vi o que estavam fazendo. Mas todos estavam em cima, estava o Saroso, hoje é o Saroso, na época o Marcos, estava o Vanderlei, estava você, e tinha mais um que eu acho que o Zero, se não me falha a memória. Sim. Estavam em cima e eu estava na sala embaixo. E lá em cima, vocês fazendo a cerimônia, já tefando, já tinham sido feito, e a tefando para a letra do ano, eu nem imaginava o que era aquilo. E aí depois o Rafael começou a explicar o que era a letra do ano, que era o conselho para aquele ano que iria se iniciar, em nível político, em nível de trabalho, em nível de saúde para o país, para as pessoas que compõem o país. Então, foi a primeira letra do ano que eu participei. Eu me lembro que eu cheguei no Jardim Botânico, eram umas 9 horas, e foi um final de semana, se não me falha a memória. E a Sueli e as crianças estavam na casa da minha cunhada em Itaipuaçu. E eu, caramba, era 5 horas da tarde, eu ainda estava lá. Eu ainda não havia acabado. Falei, nossa senhora, é hoje que eu vou apanhar meio. Para não acreditar que eles estavam esperando, sem ver nada, sem passar por nada. E eu fiquei até o final. Para no final daquele dia, daquele ano, a letra do ano compõe isso. E aí, seu pai me explicou o porquê que fazia aquilo. Falei, porra, legal. Espero que da próxima eu já esteja iniciado para poder participar, que deve ser uma coisa assim interessante e tal. E assim aconteceu. Aí, nos próximos anos, né, isso foi em final de 95, 94 para 95. Aí, em 95, a gente iniciou, aí foi quando começou a participar efetivamente da letra do ano. Então, aí a gente fazia todas as cerimônias que eram pertinentes a serem feitas, e quando não se tinha o assentamento específico de Azauano, não tinha Ilhagueira, não sei, Rafael, como eu falei, ele era uma mente brilhante. Muitas das vezes você não precisa ter o assentamento, você basta saber qual é o Odu que aquele orixá baixa a terra. E Salaí. O salário dele, justamente, você vai arriscar e vai fazer, teórica, a mesma função. Mesma função. Só que ele já te enxergava 500 anos, luz à frente. Então, embora não tivesse o assentamento físico, mas o astral daquela divindade, daquela entidade,
já era alimentada, sabia o que estava sendo feito, Achei. por que estava sendo feito, Achei. e entendia que tinha que ser feito naquele momento, daquele jeito, porque se estava começando todo um trabalho. E a coisa foi, a cada ano, eu tenho algumas até hoje guardadas, os papéis das letras, dos conselhos, e todas elas, todo mundo fazia questão de conferir, não, vamos ver se aconteceu mesmo o que o Val falou, e sempre, porque era uma novidade, não se conhecia isso. Então, todo mundo tinha, assim, uma desconfiança, será que isso existe mesmo? Como é que você tira uma letra para um país? Não é uma pessoa, é uma sentença de um país, como é que é isso? Como funciona? E depois a gente começou a ter um entendimento melhor de como é isso. E assim foi indo, gradativamente, cada ano aprimorando mais, e aí já estávamos, já tinha a nossa turma, né? Aí uma parte ia para o mato, outra ia para o cemitério, outra ia para um monte, outra ia para a ilha de trem, outra ia... E se alimentava, se dava conta, até chegar aonde chegou. E todos os anos eram feitas, cada vez uma melhor que a outra. Cada vez uma mais aprimorada que a outra. Todas aquelas pequenos detalhes que muitas das vezes, por ser uma coisa de tamanha responsabilidade, querendo ou não, tudo era em fora da cabeça do meu padrinho. Porque ele era o mentor maior. Então, às vezes a cabeça não comporta, né? Porque é muita coisa. Então, às vezes passava um detalhe que ele tinha o trabalho, ele tinha um caderninho verde. Se aquele caderninho falasse, olha, nossa senhora. Tinha o verde, tudo... depois tinha o preto. Depois mas o verde, ele tinha tudo anotado ali. Então, o que acontecia de passar um detalhe ou outro na letra do ano anterior, no ano seguinte, ele corrigia. Então, cada vez era mais aprimorado e cada vez mais pessoas se envolvendo naquela tirada de letra do ano. Não se tem aqui no Brasil a mesma cultura que é em Cuba. Cuba para 31 de dezembro, ninguém quer saber de Ano Novo, ninguém quer saber da letra do ano. É um país, vamos ver como vai ficar nosso país, porque se o nosso país vai bem, todos que convivem, que vivem dentro do país vão ficar bem, cada um da sua maneira, do seu jeito, mas todos vão ficar bem. Nós ainda não tínhamos essa cultura aí até hoje. É meio complicado você falar que não, vamos parar 31 de dezembro para poder a gente fazer. Não, então, volto a repetir, na visão maior do nosso mentor, ele não, vamos fazer do mesmo jeito, porém de uma forma diferenciada. Porque o Orúmila nos autorizou a fazer dessa forma. Porque tudo que a gente fazia, o Orúmila sempre dava o aval. A palavra final era de Orúmila. Sempre. E meu padrinho sempre respeitou isso. Sempre. Ele não, pelo menos que eu tenha presenciado, eu falo o que eu vivi. Eu nunca vi meu padrinho fazer alguma coisa o qual o Orúmila não desse um aval. Achei. Então o Orúmila sempre falava, ele pode fazer. Ele perguntava. Ele até satirizava muitas vezes, Cláudio, se pergunta muito explicadinho, o Lula não pode dizer que não entendeu, que não sabe, que se confundiu, porque a pergunta é explicadinha, é assim que tem que ser. Então, tudo que era feito, tudo, um detalhe, um pintinho a mais, um pintinho a menos, Orúmila dizia, é desse jeito, pode ser feito assim. Então, era seguido à risca o que Orúmila falava. Por isso a coisa funcionava. Porque até hoje, todos nós damos continuidade a isso, porque foi o que a gente aprendeu. Não tem como ser diferente. Se você aprendeu que 2 mais 2 é 4, você não pode dizer que é 5, que é 6, que é 3, que é 2, não. Porque foi o que ele ensinou. E era o que é o certo. E é o que a gente faz. Hoje, se você pegar a letra do ano tirada em Cuba e você ver que é tirada no Brasil, é a mesma coisa. Não tem, a diferença é só dia. Porque um faz 31, exatamente 31 de dezembro, o outro não. O outro faz no dia 1º, faz no dia 27, para poder respeitar o problema do nosso país. Esse negócio de confraternização de família, e tem que estar todo mundo junto, porque é uma tradição que existe no país. No sentido, o Brasil, apesar de ser um país religioso, mas ele não tem a mesma compreensão de repente, por Cuba ser um país mais fechado, ter vivido um regime mais fechado, então teve a oportunidade eu digo que a essência permaneceu lá por causa disso, porque não teve a modernidade, não se teve a interferência da televisão como realmente é, dos meios de comunicação como realmente são, porque tudo era peneirado. Então, se manteve lá exatamente na essência de quando chegou em Cuba. E assim ficou. E aqui ele teve que moldar.
moldaram algumas coisas, permanecendo a essência, que era o fator fundamental. Ele sempre defendeu isso, a essência tem que ser aquela, porque aquilo ali é o que tem que ser. Mas podemos dar uma flexibilidade aqui, dar um toquezinho ali, vamos dar uma acomodadazinha, porque isso não vai interferir no processo, nem vai interferir no resultado final. E assim, cada dia, cada ano, ficava melhor, e mais pessoas, até o ponto que... Aí depois foi para o sítio, e aí o sítio já estava quase ficando pequeno em relação ao tamanho do evento, que se transformou em uma coisa muito grande, e todo mundo ia, não tinha essa, não, mas é longe, lá em uma... não tinha distância, todo mundo ia. Ia de carona, ia de ônibus, ia de trem, ia de avião, mas todo mundo queria chegar. E assim acontecia. E cada ano, tudo explicadinho, como era a política de saúde, em moradia, nas catástrofes naturais que poderiam acontecer, que Torumila estava alertando, e tudo certinho e acontecia. Sim. E até hoje é do mesmo jeito. Não tem alteração, porque essa foi a forma. Nada mudou. Isso aí quando às vezes a gente vê, eu fiquei um tempo, porque eu não tive coragem de ver o meu padrinho embora. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isso. Eu tenho a imagem dele sorrindo. Eu não tenho a imagem dele do jeito que ele foi embora. Eu tenho a imagem dele sorrindo, dele brincando. Então eu continuo permanecendo e mantendo isso vivo. Então eu consigo enxergar a seriedade com que a letra saía e o depois. Ele satirizava, ele sacaneava todo mundo. E, olha, e vamos fazer assim, cuidado. Então, era uma coisa assim, muito legal, e tornou uma proporção muito grande, muito legal, e é o que a gente vê o resultado hoje. E é o que você, o que a turma continua fazendo com maestria que o grande mestre nos passou. Eu fico feliz, tio, de ouvir isso, porque eu acho que a questão da letra do ano é uma questão um pouco sensível, né? Hoje em dia está muito sensível. E por que ela fica sensível? A letra do ano, quando ela cresce, ela toma uma proporção muito grande, e essa proporção começa a chegar no âmbito político, né? As pessoas começam a enxergar a letra do ano como uma coisa para o Brasil. Mas lá no fundo, eu conhecia meu pai, ele não fazia para o Brasil, ele fazia para a gente. Lógico. Ele fazia, a preocupação dele era com o nosso povo religioso. Né? E exatamente. Hoje em dia as pessoas confundem muito isso, achando que a letra do ano é uma coisa que é feita para que todo mundo siga, como se todas as religiões de matriz africana tivessem que seguir aquilo. E aquilo é para quem tem fé. Você tem fé em Claro. Fá? Você tem fé na letra do ano? Você já conhece esse trabalho, cara? Então você com certeza vai se guiar bem por isso. Até porque lá em Cuba a grande diferença é essa, né? A letra do ano é tirada por uma associação, que é uma associação que domina, né, o IFA, e uma associação que ela é importante, né? Ela é muito importante para o valor hoje lá. E aqui a gente não tem isso. Aqui a gente tem agora as linhagens, né? A linhagem Rafael Zamora, tem a linhagem Wilfredo do Nelson, e tem outras que vão surgindo. E o objetivo da letra é para quem tem fé. Não é para todo mundo, né? E eu fico feliz de ouvir isso, né? De ver um cara lá de trás que pegou a letra do ano lá nos primórdios, no começo, como isso foi desenvolvendo, como isso foi ficando gostoso. E aí, tio, meu pai falece, né? Seu padrinho faleceu, foi um baque para todo mundo, para todos os afilhados dele. Mas a vida andou, a vida continuou. Cada um trilhou seu caminho, cada um continuou com o seu caminho, né? Ninguém abandonou o IFA, todo mundo continuou sempre do lado de IFA. Eu sei que você é um cara que sempre continuou com o IFA, até porque nós somos Hereta Antelu, sem IFA a gente não é ninguém, tá escrito no tratado, então assim, não tem como. E aí é gostoso, porque eu fiquei muito tempo sem te ver. E aí depois, quando a gente se reencontrou, eu tinha mudado muita coisa. Você já tinha filhados novos, você tinha ido a Cuba, o seu neto já estava iniciado em IFA, o Chetorazinho. E aí, fala um pouco dessa nova fase, porque existia a fase anterior, onde existe uma fase com padrinho e sem padrinho.
Eu divido muito isso, né? A fase sem compadrinho, você vive ela plena. Você tá ali, você tem aquela segurança de que, cara, independente de acontecer, eu tenho aquele cara ali que sempre tá comigo. Depois disso, como foi, tio? Como foi depois desenvolver, fazer IFA nos seus 2 afilhados, depois veio o seu neto, iniciar ele? Como é que foi isso para você, essa responsabilidade? Foi um processo, assim, na minha cabeça, muito difícil, porque minha base, meu alicerce, chamava-se Rafael Zamora. Então, era a certeza que qualquer coisa que eu fizesse que pudesse, porventura, dar errado, eu tinha um professor que chegava, não, vamos fazer assim, e vamos corrigir, vamos voltar ao percurso, e não tinha como corrigir. Quando isso acabou, ele foi embora, eu fiquei sem chão. De verdade, eu fiquei assim, não tinha muito o que fazer. Mas eu tinha compromisso assumido com essas pessoas. E na época ainda não era namorado da minha filha, não era meu genro ainda, era um namorado que eu pensei que não fosse dar em nada. E essa é um namorico e acabava e depois ia ficar normal. Ele imaginava, assim, neto, pô, ele não imaginava nada disso. E a coisa foi assim tomando um vulto. Eu tentei encontrar alguém, porque quem viveu com o Rafael tem um problema muito sério. Nunca ninguém é o suficiente para viver com você, para poder te orientar. Por mais que as pessoas possam ter boa vontade, você acaba se deparando sempre com a mesma coisa. Você vem acostumado numa coisa. Eu tive grandes babalaus que me ajudaram bastante, e me fazer entender, amor, não é muito por aí, você pode também ir por esse caminho aqui e vai dar. E Orúmila sempre orientando, pode, não pode. Então eu cheguei num ponto no qual eu tinha um compromisso e não tinha mais como fugir. Falei, bom, já que eu tenho que fazer, então eu busquei tentar continuar com as mesmas pessoas que começou tudo. Só que por alguns atropeços do destino, isso não foi possível. Mas só que a cobrança continuava. E eu não conseguia dormir direito, eu não conseguia trabalhar direito, eu não conseguia fazer nada direito e só escutava aquilo. Quando é que vai ser? Quando vai ser? O que está faltando? E eu sempre, como todo bom direito no Telu, né, sai pela direita, sai pela esquerda e tentando subir. Não, calma aí, eu estou providenciando, isso é um processo, isso não é assim. Deixa eu me preparar psicologicamente, eu estou vendo. Está me descrevendo. E assim foi. Pois é, estava tentando fugir, só que não teve jeito. E aí, como eu falei, eu acabei conhecendo aí, peguei alguns amigos que na época me foram assim, muito solidários, muito cordados, viram a necessidade que eu estava em função de aí meu neto, pela maneira que a minha filha, para poder manter a gestação, a gente teve que fazer obra, porque ela é o saculear, e como eu vou fazer obra para a minha filha, eu não sei nem para mim. Pô, vamos tentar, ter que buscar, e não tinha mais aquele cara que eu podia chegar, padrinho, como é que eu faço isso, não tinha mais isso. Então, eu comecei a contar comigo e com o Orúmila, e falar, pô, eu sou ignorante e eu preciso aprender e preciso da ajuda de você. Como é que eu faço? Então, assim foi. E aí as poucas pessoas chegaram, não, vamos fazer e tal. Eu tinha medo, porque eu tenho assim muito receio quando o Odu baixa a terra. Normal. Para algumas pessoas, isso é uma coisa natural. Sim. Eu não vejo dessa forma. É uma sentença. Sim. Nós estamos lidando com uma vida. Um erro de percurso pode ter assim consequências que às vezes você não tem como retroceder. Então, como se trata aí, principalmente de família e pessoas que estão ligadas a você, que confiam em você, é muito difícil você chegar e ter uma postura diferente daquilo que você aprendeu. E dei sorte. Graças a Deus, eu tive amigos para chegar, vamos fazer. Nós estávamos afastados ainda nessa época, não tinha como, nem imaginava, porque o que se escutava era as mesmas histórias da época do seu pai, que você estava ali, estava lá, estava fazendo não sei o quê. Não, eu era uma das pessoas que falava, cara, não tem como exigir de um garoto de 20 e poucos anos, que ele viva isso, porque ele tem que viver a vida, cara, porque ele está com 20 e poucos anos. Como é que você quer que o cara carregue um mudo nas costas com 20 e poucos anos? Uma pessoa com 50 anos, às vezes, não consegue. Imagina um garoto com 20 e poucos anos sozinho. Não é desse jeito. Deixa que uma hora isso vai acontecer.
E a hora que acontecer, vai acontecer, todo mundo vai ver. Vamos tentar por aqui. Não, não rapaz, não vamos falar disso, esquece isso aí, deixa isso de lado, porque no momento propício isso vai se acomodar. Vamos nos preocupar com isso aqui, porque esse aqui é o momento. É isso aqui que nesse momento eu preciso. Então, dá para a gente fazer? Vamos fazer. Então, vamos fazer. E assim aconteceu. Aí fizemos o barco, eu com muito medo, porque estava meu genro, minhas 2 netas, e estava duas pessoas que se cuidavam comigo há muito tempo. Foi um barco de 5. E eu, assim, nervosaço, Imagina, apavorado. Não, apavorado, não sabia o que ia acontecer. E dei sorte que no dia que foi o barco deles, o presidente da Associação de Cuba estava no Brasil. Então, eu dei sorte porque ele é uma pessoa mais velha, tinha mais experiência. Então, eu falei, bom, menos mal, vamos por aqui. E, graças a Deus, deu tudo certo. Foi assim, diferente. Não foi como a gente fazia, claro que não. Eu estaria sendo injusto se dissesse isso. Mas dentro daquilo que era cabível, que dava para ser feito, foi dentro do mais próximo daquilo que eu aprendi. E, graças a Deus, deu certo. E aí o medo continua. Mas hoje, com uma proporção um pouco menor, o que às vezes assusta, pela veracidade. E a coisa... Você é uma criança, aí você começa a ver o desenvolvimento daquele signo para aquela criança, e você bota a mão na cabeça, que é isso? Não é, peraí, você está louco, cara? Como é que pode um negócio desse? E aí você consegue entender, e farta comigo, de verdade. Ele não me abandonou, eu continuo aqui, eu cuidei desses anos todos, porque a gente sabe que o Balalau, depois de 7 anos, ele segue o caminho. E ele volta a cada período para vistoriar. Então, o medo de ter ido não voltar. Então, será que eu fiquei órfão? Porque eu já estava órfão de padrinho. O Gibona tinha ido embora, porque o Rúmula também nunca me permitiu de procurar ninguém. Eu perguntava, Rúmula, eu posso procurar meu Gibona? Não. Eu posso procurar não sei o quê? Não. Eu falei, cara, o que você quer de mim? Você quer que eu fique dentro de casa? Exato. Quero que você estude. Aí ele vinha com o saco leal. A resposta que ele me dava com o saco leal. Eu falei, eu sei, tá, eu tenho que estudar, né? Beleza. O problema é entender, Rúmula. Não é assim. Você sabe que eu sou um cara meio estranho, mas aos poucos eu consegui ir superando esse medo e hoje estamos aí. Hoje, menos, eu procuro iniciar menos pessoas. Sim, sim. Não porque... Não, é porque eu já não tenho mais idade, apesar de estar novo, sou um garotão. Mas eu não tenho mais, assim, paciência. Eu não tenho, a palavra certa é paciência. Eu sou um velho muito rabugento. Sim. Eu exijo demais, às vezes, dos meus afilhados, porque foi assim que eu aprendi, sendo exigido. E se você deixa assim, às vezes, com muita folga, a pessoa... Eu tenho afilhado, só para ter noção, que até hoje não sabe a reza do seu próprio signo. E eu cobro. A gente cobra. A gente cobra. A gente não pode falar na cabeça deles. Mas a gente tem que cobrar. Eu falo com ele, como é que você quer que ele te escute, leve seu recado ao lobo, se você, na sua identidade astral, você não sabe falar? Como você quer receber se você não fala? Então, você tem que chegar e se identificar. Como você se identifica? Através da sua reza. Então, não pode ser diferente. Você tem que ter... é o básico. Você não entra num quartel sendo general, você entra como soldado e você estuda, passa a S1, depois você vai a cabo, vai a sargento e vai subindo até você chegar a general. Só que isso aí é um processo e não é diferente. E as pessoas, às vezes, elas não conseguem entender isso. Elas acham que você está falando aquilo ali porque você está querendo cobrar, porque você quer ser... Não, não é, porque é a base. Você se identificar perante o astral. Eu sou fulano de tal, ou do tal, e fala a minha reza. Então o astral vai chegar, opa, eu conheço esse cara, eu estava lá na iniciação dele, vamos ver o que ele quer. E vai tentar dar um jeito para resolver o seu problema. Então, isso aí é muito mais complexo e é que as pessoas às vezes não entendem. Então, hoje eu inicio menos justamente por causa disso. Porque para que evite esse desgaste. Sim. Porque as pessoas não conseguem entender isso. Os seus afilhados, tem as pessoas que não gostam dele, que passam a não gostar de você sem te conhecer. Então eu digo para os meus afilhados, os seus inimigos
passaram a ser meus. Só que com um detalhe, você os conhece, eu não. E assim sucessivamente. Você começa a adquirir problemas que até então você não tinha, por causa de um afilhado. E então, o que eles precisam, às vezes, entender, que você necessita da ajuda dele, como ele pode te ajudar? Fazendo o beabá dele. Faz a sua parte, que eu vou fazer a minha. Então, isso é que ainda, às vezes, não consegue alinhar muito, então eu não tenho mais estrutura emocional para esse tipo de coisa. Então, aí eu dei uma segurada nesse sentido, para poder me dar uma reciclada, até porque você precisa se reciclar. Sim. E você hoje tem a modernidade. Sim. Eu não sei fazer, instalar Instagram e não sei o quê, se não é minha filha aqui para poder montar a estrutura para eu estar aqui falando contigo. Sim. Eu conheço de máquina. Meu negócio é máquina. Inclusive, ainda bem que a Luana está aí do lado, dando uma moral. Pois é, porque aí quando dá problema aqui, eu dou uma cutucada. Sim. Pois é, aí eu dou uma cutucada nela para que ela possa ver e entender. Aqui, ó, o dedão aqui. Para que ela possa ver e corrigir, porque realmente eu não sei fazer essas coisas. Eu não, e nem quero aprender. Tem esse detalhe, eu não quero aprender, não faço questão de aprender isso. Porque eu acho que a minha cabeça tem coisa demais. Então tem dia que eu paro, eu posso a cabeça, que eu chego assim, que já tem assim as caçambas e os encostos, sabe? Tem 2 netos que não são fáceis. Aliás, eu tenho 4 netos na realidade, sendo que 2 estão na religião, os outros 2 são católicos. Então, eu tenho 2 netos na religião. Irosuíro, que me ocupam assim 100%. Se eu demoro, dos meus netos, o pior é o Oturamês, que não é neto. Sabe? Esse Oturamês é uma complicação. É legal porque é legal isso que você falou, para deixar claro para todo mundo que está assistindo, né, os nossos afilhados, seus afilhados, afilhados dos nossos irmãos, entenderem que a responsabilidade dentro de Ifá não é só de cima para baixo, não é só do padrinho para o afilhado. Claro que do afilhado para o padrinho também. A gente precisa. Também? O Babalaô, ele precisa da ajuda dos afilhados e muitas vezes a gente não tem com quem contar. Eu troquei grandes ideias com o Robinho, né? A gente tem se ajudado muito, né? Tem sido um grande irmão na minha vida agora. E um dos papos que a gente teve há pouco tempo foi esse. Rafa, você tem que saber quem são as pessoas que estão do seu lado. Aliás, parafraseando o Turamês, tem que saber quem é que está com você e quem é com você. Dividir quem é que está, aqueles que são daqueles que estão. E conseguir dar atenção, uma boa atenção para aqueles que estão com você, aqueles que são, né, com você, porque são eles que vão sustentar, porque em algum momento o negócio fica pesado, o trabalho fica pesado, ainda mais no seu caso, que você ainda concilia as duas coisas, né, seu trabalho com o Ifá. Tem que ter uma base, tem que ter uma estrutura. E também não adianta a gente iniciar as pessoas e essas pessoas, elas não tomarem o tamanho da devida proporção que é ser um afilhado. Que é igual ao ser um filho. É igual ou até pior do que um filho, né? Porque acho que é meio que afilhado, é meio que padrasto, né? É meio que enteado. Porque você tem uma conexão grande ali, você tem uma cobrança, mas ao mesmo tempo você não é consanguíneo daquela pessoa. Você pode cobrar, mas você tem um limite. Isso é gostoso. E aí, tio? Porque... Diga. Eu me lembro do seu pai. Seu pai era assim, quando ele ia fazer um ebó, ele chegava e falava, eu vou fazer o ebó, mas eu preciso de você. Sua mente tem que estar focada no que a gente está fazendo, para que a gente possa atingir o objetivo que você deseja. Então, eu explico essa mesma coisa para os meus afilhados. Eu preciso que você me ajude a poder ajudar você. Senão não vai acontecer um milagre. O milagre não existe. Eu não conheço ebó que faça milagre. Eu conheço o ebó com uma terapia de auxílio que você vai ajudar o milagre a acontecer. Orúmila sempre faz a parte dele. Por isso ele passa o ebó. Agora, é você que vai ouvir o conselho e vai seguir o que ele está falando. Porque não adianta você fazer um ebó e fazer totalmente diferente do que ele disser. Você apenas perdeu tempo, gastou energia do teu padrinho e não vai resolver. Orúmila não resolveu. Não foi Orúmila. Foi você que não seguiu o que ele disse para você fazer. Então, eu sempre friso muito isso com as pessoas, com um afilhado, ou até com uma pessoa que eu atendo, que eu venho atender. Olha, Ifá é prático. Então, ele dá, não dá, não dá. Pode, não pode. Não existe meio termo. Talvez, quem sabe, com jeitinho. Não. Ou pode ou não pode. Nesse momento, não tem condição disso acontecer. Vamos ver se mais para frente, porque Ifá também é mutável.
como meu padrinho me ensinou, o Rúmila também encontrou as dificuldades dele. Então, ele fazia um ebó, fazia 2, fazia 3, fazia 4, eliminava aquela situação até atingir o objetivo dele. Se o Rúmila, que é o maior, imagina nós, que somos meros mortais. Então, nós temos que nos espelhar nisso aí. Então, é desse jeito que eu acho que tem que ser. E o afilhado, muitas das vezes, ele acha que porque ele iniciou, porque ele pagou uma iniciação, ele tem o direito de certas coisas que não é bem assim. Então, o padrinho ele tem a obrigação de cuidar e zelar pelo seu afilhado. Mas o afilhado ele tem muito mais obrigação de zelar pelo padrinho. É a grande realidade. Porque um complementa o outro. E os dois juntos vão atingir o objetivo, desde que ouça o que o Rúmila está falando. O Rúmila, ele não vai botar em você em furada. Eu, pelo menos, nunca entrei em furada nenhuma. Tudo que eu passei de negativo na minha vida, eu busquei. Não foi o Rúmila. Muito pelo contrário. O Rúmila me disse, não faça. E eu cheguei ao Rúmila. Eu agora comecei como um bom filho do Ogum, teimoso. Agora eu vou até o final. Não, mas é a realidade. Eu tenho um exemplo. Alguns anos atrás, eu fiz um trabalho com uma empresa, com um grande supermercado aqui do Rio. E eu fiz um ISOD. E o Rúmila falou que eu tinha que fazer um e-box, senão eu ia ter problema para receber o dinheiro desse trabalho que eu tinha feito. Aí, no mesmo dia, eu fui nesse tal mercado. Quando eu estou entrando dentro do mercado, eu encontro com um gerente de manutenção. Aí ele falou, claro, teu pagamento já está liberado na tesouraria. Eu falei, pô, beleza. Aí eu como malandro, virei e falei, Rúmila, não vou nem precisar fazer e-box. Já vou receber hoje. Aí fui na tesouraria. Não, escuta, eu fui na tesouraria. A menina da tesouraria, seu Luiz, seu cheque já está pronto, está aqui, ó. Só falta o diretor assinar. Volta mais tarde. Eu falei, legal. Aí o Rúmila me dei bem, não vou nem precisar fazer agora, já vou receber hoje. No final do dia, lá fui eu na tesouraria. Poxa, Luiz, hoje ele não quis assinar nada não. Para encurtar a história, eu fui receber com 40 dias depois. Caraca. E aí? Aí eu voltei ao Rúmila, falei, Rúmila, você me falou que eu tinha que fazer igual para receber. Eu não fiz fé. Porque as evidências me disseram que eu estaria recebendo há 40 dias atrás. Mas eu também não acho justo agora incomodar você para fazer um ebó para eu receber. O dia que o senhor achar que eu mereço receber para poder eu pagar quem eu devo, que assim seja e seja liberado. 41 dias depois, eu fui receber. Feliz da vida. Amarradão. Pelo menos recebeu. Soltando foguete. Porque eu burlei um conselho que o Rúmila me deu. Desnecessário. Não foi para pagar para ver. Foi um entusiasmo que me levou ao erro. Então, esses erros que a gente comete, tio, só faz a gente se engrandecer. Aposto que da próxima vez que sair esse Odoo para você, você vai fazer o ebó na hora, no dia seguinte. Não, com certeza, eu fazia antes. Aí eu já tinha coisa, seu pai me ensinou, que era assim, Cláudio, tem coisa que não se pergunta e faz. Eu canso de dizer, não pergunte aquilo que você já sabe. Então, tem coisas que você não tem que perguntar, porque é tão evidente que você tem que pegar e fazer. Agora, tudo tem que ter a voz de fala. Não é porque está escrito ali que você tem que plantar bananeira, que você tem que plantar bananeira. Porque, às vezes, aquela situação não é para você plantar bananeira. Então, isso está no corpo literário do signo, mas não quer dizer que você tenha que fazer. Porque não é o momento para você fazer. E ele sempre citava muito exemplo dos mais velhos em Cuba. Olha, teve grandes babalão em Cuba, era antigo, por conhecimento, e chegaram a um ponto que quando saiu um Odoo, não precisa perguntar ao Rúmila, tem que fazer o ebó tal. E muitos morreram, foram embora, porque acharam que sabiam mais que Fá. Então, não é porque está ali que você tem que chegar e executar. Muitas das vezes não é o momento para aquela pessoa ter aquela bendição, não é o momento para que aquilo se ajuste, aquilo se resolva. Então, você tem que ter paciência e perguntar. Eu aprendi a ter esse hábito de perguntar, mas poucas vezes, que eu também confesso, eu pergunto menos ao Rúmila do que eu deveria. Todas as vezes que eu vou ao Rúmila, que o senhor fez, eu posso executar isso, isso, isso. Se ele fala não, é não. Mas não tem essa. O Rúmila, se eu fizer o ebó tal, se eu fizer o enxerto. Não. O Rúmila, quando me diz não, eu não pergunto a ele se tem alguma coisa que eu possa fazer para poder fazer aquilo. Porque se ele me disse que não, algum motivo tem e lá na frente eu consigo enxergar.
Ele sempre vai me mostrar. Sempre. Quando eu durmo, que eu acho alguma coisa diferente, faz uma coisa assim, tá vendo? Eu falei que você é direito Telu, isso não vai mudar. Poxa, obrigado, Love, por ter me lembrado de novo. Muito obrigado. Eu lhe amo também. É. E assim, devagar, você vai conseguindo, passo a passo, entender esse mecanismo que é IFA, porque é um mecanismo prático e objetivo e 100%. Se 100% for maior, é 100%. Sim. Então, eu acho que isso aí é a responsabilidade que é muito grande e isso seu pai sempre procurou passar. E não é uma brincadeira, que você simplesmente chega, faz uma cerimônia, baixa e atefa, que aquilo ali é bonitinho. Não, quando você senta naquele momento que está ali, que você faz a sua conexão, tem muita coisa envolvida. E as pessoas, os afiliados, eles precisam entender isso, muitas das vezes, porque é muito fácil eu cobrar. Agora, é mais difícil eu entender que o erro foi meu. E, normalmente, as pessoas não conseguem entender isso. Sim. Todo mundo erra, menos ela. Sim. Ela é a única que não erra. Sim. Então, isso aí que eu acho que ainda é uma coisa que todos nós precisamos trabalhar e falar um pouco mais Sim. a respeito disso aí, com as pessoas, para elas entenderem o que é uma iniciação. Uma iniciação não é simplesmente você ficar 3 dias preso. Não, não. Iniciação é a primeira página do livro da sua vida que você começa a escrever, começa a ler. Escrito já está. Então, você vai começar a ler e entender quantas vezes você leu o nosso signo que você achou algo diferente. Até na hoje. Mesma página. Até hoje. Até hoje. Até hoje. Até hoje. Então, é o que eles ainda não conseguem ter uma certa compreensão. É isso aí que eu acho que ainda está um pouco cru para os nossos afiliados, para as pessoas entenderem. Por isso, hoje, para concluir, eu evito a iniciação para primeiro a pessoa saber se é aquilo que ela quer. Primeiro procura saber se é isso que você quer. IFA não é só rosa. IFA também é dificuldade. Eu não acho que você vai fazer IFA e sua vida vai fazer assim e você vai ficar bom, vai ficar bem de vida. Não. O que é bom para você, de repente, não é prioridade para IFA. Quando, muitas das vezes tem pessoas que você pega isso também, vai jogar por um motivo e o Olúmina fala tudo, menos aquele motivo. Porque aquilo ali, para ele, é o que menos importa para a sua vida naquele momento. Então, ele está preocupado com a sua saúde, com o seu bem-estar, com sua positividade, e você, às vezes, está indo porque você está com um amor dilacerado, ou porque você acha... Não, aquilo ali é o que é o menos importante. Então, é essa cultura que eu acho que as pessoas que buscam o IFA têm que começar a entender o que é esse Senhor e como isso de fato funciona. Então, hoje, eu faço dessa forma. Procura primeiro ver se realmente é isso que você quer. Dificilmente eu falo com uma pessoa, você tem que iniciar. É muito difícil. Até porque iniciar, nós sabemos que é a melhor coisa que uma pessoa pode fazer. Melhor presente que existe. Melhor presente que existe. Com certeza. Você sabe se descobrir, saber o que você deve e o que você não deve fazer na sua vida, não tem nada mais grandioso que isso. Então, as pessoas só que tem que elas é que têm que entender isso. Não somos não. Porque a gente, de uma forma ou de outra, a gente conseguiu entender. Tanto que a gente chegou onde está. Muitos querem, alguns tentam, poucos conseguem. Tio, para fechar, deve estar faltando aí 3 minutinhos, 5 minutinhos. Eu queria que você contasse um pouco dos seus planos, né, para frente. Aí tá com o neto que daqui a pouco já tem que fazer IFA, já tem que fazer SAM, tem que fazer IFA. E aproveitar para o senhor dar uma resgatada em alguma história, em algum caso legal, alguma história com o seu padrinho, com as suas filhas, não sei, o que vier na sua cabeça aí de que fique legal de ficar registrado. Tá, vamos lá. Bem, meus planos para o futuro, primeira coisa é viver. Eu digo que eu vou morrer com 98 anos, vou deitar para dormir, acordar morto e invocado. Eu vou ser um chato pra caramba. Para isso, conversa. Eu não tenho assim muitos planos para o futuro. Eu acredito que eu vivo o presente, o agora. O futuro pertence ao Orúmila, pertence ao Ogum. Eles é que vão determinar como vai ser o meu futuro. O que vier, para mim é lucro. Eu nasci pelado, careca e sem dente. Cheguei a IFA, que é a coisa mais importante que eu fiz na minha vida. Então, o futuro que eu espero é ter saúde. Primeira coisa é ter saúde. E poder ver o desenrolar dos meus netos, ver meus netos crescer. Isso aí já está, para mim, já está de bom tamanho.
um caso interessante. Eu vou lá atrás. São dois até. Eu era novo de fato, tinha 1 ano de fato, estava fresquinho ainda. A minha sogra teve um AVC. Aí ela teve um problema, sério. Aí eu me lembro que na época a Sueli virou, mandou que eu fizesse faz um jogo para ver, minha mãe, não sei o que e tal. Eu falei, tá bom. Aí eu subi para o quarto de fato e fui perguntar, fazer o jogo para ela. Aí eu virei, Orúmila, e o seu Freire? A dona Idazina, assim, teve um problema AVC, ela vai morrer? A Orúmila disse que ela ia morrer. Putz, eu não quis, botei a mão na cabeça, não acabei o jogo, falei, meu Deus, isso aí agora? Como é que eu vou falar isso para a Sueli, que a mãe dela vai morrer? Fiquei apavorado, assustado. Aí, desci. Eu Sueli, o problema é o seguinte, não é muito boa a notícia que eu tenho, mas de qualquer maneira, vamos tentar. Vai se preparando, a pessoa mãe já está com idade, não sei das quantas. Aí, dei uma meia, sim, meia preparada. Aí, peguei o telefone, liguei para quem? O Lúcio Vanju. Padrinho, aconteceu isso, eu perguntei isso para o Orúmila, ele me falou isso. Seu pai riu muito, começou a rir. Eu falei, pô, pai, você está mandando de mim? O que houve? Por que o senhor está fazendo? Cláudio, todo mundo vai morrer? Claro que todo mundo vai morrer. Você tinha que ter perguntado se esse problema que ela teve ia levar à morte. Aí eu fiquei assim, estartalado. Aí, padrinho, não foi isso que eu... Mas, claro, ele riu muito. E aí eu fui entender a inocência de que você é uma OCI. Por isso você é uma OCI. Então, isso foi uma das coisas. E a segunda foi uma mulher. Eu fiz um ebol para ela, chegou na minha casa de Mercedes. E tinha uma maldição na família da mulher, que ela tinha uma joia amaldiçoada que estava acabando com todo mundo. E ela tinha que fazer um ebol com essa joia e despachar. Aí, novinho, a mulher sentou, eu, papapá, de mim, fiz, botei a joia dentro, e olhei o pacote, não sei das quantas, falei com ela. Aí, na hora dela ir embora, eu falei, agora a senhora vai pegar esse pacote, vai levar para a senhora, vai pedir para o seu motorista parar no meio da ponte de Niterói e a senhora vai jogar no mar. Aí ela, não é o senhor que vai despachar? Falei, eu não. É a senhora. Por que a senhora está falando isso? A senhora acha que eu ia tirar a joia que a senhora botou dentro do pacote? Eu falei, não, senhora, essa joia é amaldiçoada. Se a senhora quiser tirar, é um problema seu. Agora, eu fiz aquilo que o Orúmila mandou. Se a senhora achar que deve despachar do jeito que está, a senhora o faça. Se a senhora achar que a joia é valiosa demais para que a senhora despache, como o Orúmila determinou que a joia fosse dentro do ebol despachado, aí a senhora faz o que a senhora achar melhor. E a mulher foi embora. Eu falei, não, essa nunca mais vai voltar. Uma joia desse tamanho, assim, um medalhão lindo, cravejado de pedra, linda joia. 15 dias depois, a mulher estava encostando na porta da minha casa, novamente. Nessa época, eu ainda morava na Tupinambás. Ela foi lá agradecer, porque ela despachou a joia, com tudo em cima da ponte, e a família dela tinha dado uma reviravolta, o qual quem era inimigo começou a se... Enfim, modificou a vida da mulher, e ela foi lá agradecer e foi levar um regalo. Aí botou um regalo lá que eu nem esperava na época, uma grana boa pra caramba na época, e ela botou simplesmente lá, agradeceu. Nunca mais vi essa mulher. Os dois casos assim que mais marcaram a minha trajetória dentro de Fá foi esse da minha sogra, que Bahia. Foi muito engraçado. Foi muito engraçado. Claro que vai morrer, claro, todos nós vamos morrer. Não vai fazer pergunta na coisa dela. Como é que eu ia perguntar? E essa da joia. Essa aí foram as duas coisas assim que marcaram muito. E aí que eu comecei a entender. Hoje eu entendo o que é ser um AOCI. Por causa daquela inocência que eu tive lá atrás, há 25 anos atrás, de ter feito a pergunta Orúmila capciosa, né? Que foi uma pergunta capciosa. Sim. E Orúmila, na maior naturalidade, vai. Todo mundo vai ver. Todo mundo amando de por que ela não vai? Para ser gente. Tio, obrigado, viu? Obrigado por esse momento, obrigado por esses 2 blocos, obrigado pela sua dedicação de prestar um pouquinho do seu tempo, um pouquinho da sua palavra, um pouquinho do seu discurso, um pouquinho da sua história. Para mim, para todo mundo que está assistindo, para o meu irmão Robinho, que esse projeto é nosso, a ideia é dele. É muito bom que a gente está podendo contar com pessoas assim, né? Que tem história, que tem pedigree,
que tem muito para contar sobre a nossa história de Fá. Muito obrigado, muito obrigado mesmo. Não, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando do meu padrinho, desse homem que marcou muito a minha vida. Embora nós sejamos homens, eu digo que Rafael, ele foi uma pessoa que marcou muito a minha trajetória de vida, em todos os sentidos. Como pessoa, como ser humano, como espírita, como sacerdote. Então, eu tenho só a agradecer a você, a ter a oportunidade de tê-lo como irmão, como sobrinho, como filho, como tudo. Porque, querendo ou não, você é um pedaço dele que ainda está aqui. Nós estamos aqui. Então, eu que agradeço a todos por terem me dado a oportunidade de estar aqui falando, a todos que ouviram, porque são causos e causos, e estamos aí. Assim que, sempre que precisar, sempre que for possível, podem sempre estar contando comigo, eu jamais vou estar cansado para meus irmãos, para Ifá, para Orúmila principalmente. Eu sou um mero serviçal, não sei nada, mas vou procurar sempre fazer aquilo que é o melhor, a minha boa vontade. Isso aí, eu nunca faço aquilo que eu não tenho vontade, seja lá para quem for, seja lá o que for. Então, mais uma vez, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho dessa época que foi tão marcante na nossa vida. Foi época de ouro, foi época de ouro. Bom, tio, a gente se despede aqui, falta pouquinho tempo para acabar. Obrigado de novo, obrigado. Acho que agora eu te vejo na letra do ano, provavelmente te vejo na se letra Deus do quiser. ano. A gente se encontra lá com a família toda para a gente poder fazer aquilo que a gente já faz há 25 anos, né? 25 anos fazendo. Obrigado, manda um beijo aí para as meninas, manda um beijo para a Turamei que está aí do lado. Um beijão para o seu afilhado. Beijo, minha afilhada, beijo. Beijo para todo mundo aí. E a gente se vê em breve. E agradeço todo mundo que está aqui assistindo. Obrigado aí pelos comentários, tá todo mundo agradecendo. Espero que vocês tenham gostado. E semana que vem temos mais uma live, terça-feira, 8 horas. Quem vai comandar vai ser o Robinho, o Gunakitê. E temos um convidado muito especial. Daqui a pouco a gente vai liberar quem vai ser esse convidado. Tá bom? Obrigado, tio. Boruboi, Boxixê. Obrigado para todo mundo. Atchê. Mais uma vez eu que agradeço, Boruboi e Boxixê. Atchê.